Então, bom dia a todos. A gente vai iniciar hoje estudando a teoria das relações humanas. É uma teoria que vai surgir, né, depois das teorias da administração científica e da teoria clássica. E aí, antes da gente falar sobre a teoria em si, a gente vai entender o que se passava no mundo naquela época, em que contexto surgiu a teoria. Então, como a gente viu nas aulas passadas, a primeira teoria que surgiu, a primeira teoria administrativa, que veio com o intuito único, né? O intuito único não, mas o intuito principal era da questão de melhorar a questão da eficiência, era a teoria da administração científica. A administração científica de Taylor preconizava basicamente aumentar a eficiência dos processos, né, através da observação e da mensuração dos tempos e movimentos, e com isso, né, aumentava-se a produtividade, e Taylor acreditava também que, aumentando-se a produtividade e reduzindo o esforço do trabalhador, recompensaria melhor, né, os trabalhadores e, de certa forma, entre aspas, assim, melhor remunerados, eles estariam, né, mais satisfeitos. Já a teoria clássica de Fayol preconizou a questão da organização das empresas, ou seja, a estruturação da estrutura, como a empresa realmente funcionava. E Fayol, ele preconizava basicamente que a empresa ela deveria ser organizada em níveis hierárquicos, onde você tinha os gestores, né, a alta cúpula da administração é quem decidia tudo e quem mandava tudo, e os cargos mais baixos só executavam, não tinham a opção ou mesmo não tinham condição de falar nada, de argumentar nada na empresa, justamente porque eles eram apenas pessoas que executavam trabalhos operacionais, né, trabalhos braçais. Então, eles não conheciam do trabalho e não poderiam julgar ou dizer nada, né? E aí, essas duas primeiras teorias, o que você percebe? Você percebe que não existe uma preocupação com o trabalhador em si. Tanto a teoria tanto a teoria da administração científica tratava as pessoas como exclusivamente como máquinas, a teoria da administração científica de Taylor. Tratava as pessoas como máquinas, estavam ali apenas para executar seu trabalho, e se elas recebessem o salário delas, para ali estaria tudo bem. O funcionário trabalhou, recebeu o salário no final do mês, para Taylor estaria perfeito, né? Muitas pessoas e muitos chefes ainda pensam isso até hoje, né? Basta eu remunerar é, financeiramente o meu trabalhador, que para eles, né, para mim, enquanto empresa, e para ele como trabalhador, está suficiente. Fayol também não se preocupava também com os trabalhadores. Para Fayol bastava, de certa forma, dividir a empresa em funções de departamentos, delegar funções através de sua estrutura organizacional, e as pessoas, para ele, estando a organização dividida em departamentos e bem estruturada, para ele as pessoas estariam, de certa forma, satisfeitas. Então, assim, nenhuma dessas duas teorias se preocupou com uma questão central, que é a preocupação com a pessoa humana, né, dentro das empresas. Quando eu falo pessoa humana, eu estou falando em aspectos mais sociais e psicológicos, porque justamente naquela época em que surgiu essa teoria, na década de 50, nós tínhamos o surgimento da psicologia. A psicologia ela é uma ciência bem nova, tá certo?
Ela vai surgir lá na década de 50, com os estudos de Freud, os estudos lá de. Agora eu não vou lembrar do teórico. Os estudos de Skinner, né? Skinner estudava basicamente o behaviorismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar da, da caixa de Skinner. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar da caixa de Skinner? A professora, Não, a professora de filosofia já falou isso para vocês? Não, né? não. A psicologia, ela surge justamente da filosofia, tá certo? A psicologia. Antes não existia psicologia, só tudo que existia era a filosofia. E, aliás, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Todas as ciências surgem da filosofia. Sim, é verdade. Isso eu já ouvi falar muito. Essa E Skinner foi um dos primeiros teóricos da psicologia. Ele estudava basicamente o comportamento humano. E ele, antes de estudar o comportamento humano, ele começou a estudar o comportamento dos ratos. E ele estudava, fazia uma série de experiências com os ratos, e ele percebeu que os ratos eram meio que influenciados por determinados estímulos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses estímulos e sobre o behaviorismo em si. Mas ele percebia, por exemplo, que quando ele fez esse experimento tanto com ratos como também com cães. Ele fazia o seguinte, ele fez alguns experimentos. Um dos experimentos foi associar a alimentação dos cães a um sino. Toda vida que ele ia alimentar o cachorro, ele tocava um sininho. Aí, quando o cachorro. Aí ele alimentava, né? E o cão começava a salivar, né? Enfim, querendo a comida, né? E ele mostrava a comida e dava a comida ao cachorro. E toda vida que ele dava comida, ele tocava um sino. E aí, passado o tempo, né? Teve uma vez que ele tocou o sino e não entregou a comida. E mesmo assim o cachorro começou a salivar. E aí ele percebeu, né, que o fato do sino tocar era um estímulo para o cachorro começar a salivar e entender que ali estava ia dar-se a comida, né, para ele. Os estudos com ratos, ele também trabalhou com questão de choque com os ratos. Então ele determinados comportamentos, quando ele queria que o rato fizesse uma determinada coisa, ele dava um determinado alimento para o rato. E aí, se o rato fizesse uma coisa que ele não queria, ele dava choque. De forma que o rato ficava condicionado a recompensas e a punições, de acordo com o que o Skinner lá queria, né? E aí, tudo isso vai ser. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, quando a gente estiver falando sobre o comportamento humano dentro da organização. E vocês vão entender como que esses teóricos, principalmente Elton Maio, ele fez uma experiência que é denominada experiência de Hawthorne. Eu vou até mostrar um vídeo para ele. Ele tentou pegar esses conhecimentos de Skinner, né, que ele fez com animais, e tentou fazer esses experimentos com pessoas humanas. Não querendo dar choque ou não, mas ele quis entender como é que as variáveis ambientais influenciavam na produtividade das pessoas. Então, ele fez uma experiência com a questão da iluminação, como é que a iluminação afetava a produtividade, a questão do intervalo do tempo do lanche, a questão se aumentava o tempo do lanche, se dava almoço, se aumentava o salário, quanto que essas condições influenciavam ou não na produtividade humana. Então, eles aproveitavam esses experimentos da psicologia e também olhar mais no lado humano em si, né? Humano em si eu digo mais no setor, no sentido mais psicológico mesmo em si, o lado. É porque eu falei das experiências psicológicas, pareceu algo muito macabro, né? Mas
tem esse lado negativo da teoria das relações humanas, porque eles pegavam, realizaram experimentos, né, aliás, foi uma única fábrica, que foi a fábrica de Hawthorne. Eles tentaram pegar esse único experimento, é outra crítica, né, a teoria, que eles pegaram esse único experimento e tentaram colocar como se fosse válido para todas as empresas, e a gente sabe que não pode se fazer isso, né, não pode se generalizar. Mas algo válido da teoria e que ela permeia até hoje, que é você olhar as pessoas como sendo pessoas e não máquinas, né? Que até então as pessoas eram consideradas única e exclusivamente como máquinas e não como seres humanos únicos, dotados de inteligência, que estão ali, né, com objetivos individuais e né, com sonhos, com projetos, enfim, né? Então, foi a primeira teoria que vai realmente considerar pessoas, né, como indivíduos, não como simplesmente objetos, como recursos, né, que estão lá na empresa para produzir. Foi a primeira teoria, né, que realmente vai se preocupar com isso. Aí a gente tem esse slide ficou meio doidinho, né? Ó, aí aqui a gente tem uma diferença entre as teorias clássicas. Eu acho que esse slide ficou meio deslocado. Depois eu passo ele, eu vou primeiro para esse. Ó, a abordagem humanística, que foi exatamente a teoria das relações humanas, ela foi um movimento de reação aos princípios da abordagem clássica da administração. Quando eu falo abordagem clássica, eu estou falando das duas primeiras teorias. Estou falando da teoria da administração científica e também estou falando da teoria clássica. Essas duas teorias, como eu falei, elas consideravam as pessoas apenas como máquinas. Não como máquinas, mas como recursos apenas que estariam ali na empresa apenas para produzir. Quando eu falo assim, máquinas, é uma metáfora, tá certo? Talvez alguns entendam essa mesma metáfora e talvez outros de vocês talvez não entendam. Mas quando eu falo pessoas como máquinas, entendam que as pessoas estavam ali na organização, segundo a teoria clássica, né? A teoria clássica e a teoria da administração científica, eles pensavam que as pessoas estavam ali na empresa exclusivamente para produzir. Esse era o intuito das pessoas, dos colaboradores, dos empregados na organização. Eles estavam ali para produzir, como uma máquina produz, né? Se a gente substituir uma pessoa pelo um robô, era basicamente isso. A pessoa era um robô lá, que estava lá para produzir, e enfim, ele não tinha o que ele opinar, não tinha o que ele dizer, né? Ele estando lá e produzisse, fizesse o trabalho dele e no final ganhando o salário dele, para isso estava ótimo, né, para o gestor. Então, essa teoria das relações humanas, ela trouxe um novo conceito às teorias da administração até então. Ela transfere a ênfase das tarefas, e no caso da administração científica, que tinha uma ênfase nas tarefas em si, e da estrutura, né, da teoria clássica, para a prioridade das pessoas e dos grupos sociais. Aí aqui a gente tem um pouco da mudança, né, da abordagem clássica. Eu vou colocar aqui a abordagem clássica para vocês entenderem que a abordagem clássica é a teoria da administração científica e a teoria clássica, né? Abordagem clássica. E aqui a teoria das relações humanas. Então, o que era antes a teoria clássica tratava basicamente as pessoas como máquinas e a empresa como máquina, a teoria das relações humanas passou a tratar as pessoas e a empresa como uma organização com grupos humanos, ou seja, com pessoas, com indivíduos dotados de inteligência própria, dotados de características próprias, né? Enquanto a teoria clássica enfatizava as tarefas e a tecnologia,
Já a teoria das relações humanas passou a enfatizar pessoas e grupos sociais. Então, a ênfase estava em si entre as pessoas, né, o que as pessoas compartilhavam e os grupos sociais compartilhavam. Enquanto que a abordagem clássica, a autoridade era centralizada na figura, né, do administrador, da pessoa que comandava a administração, a teoria das relações humanas, você tanto era inspirado, aliás, eu pulei um, né? Mas no caso da autoridade, né? A autoridade na teoria das relações humanas, você tinha uma delegação da autoridade. Então, você passava a confiar mais nos indivíduos, você passava a confiar mais nas pessoas e transferir um pouco dar um pouco de autonomia, né? Dar um pouco de autonomia para os empregados. Aí, no caso, a teoria clássica era inspirada em sistemas de engenharia, né? Tanto Taylor como Fayol eram engenheiros. Então, as teorias administrativas partiam justamente da engenharia. Já a teoria das relações humanas, ela foi inspirada na psicologia. Como eu falei, a teoria ela surge, né, por volta da década de 50, a década de 60, que é exatamente influenciada pelo surgimento da psicologia, né, e do desenvolvimento dos primeiros trabalhos, né, dos primeiros autores da psicologia, como Skinner e como Freud. Aí você tem uma linha clara, né, de autoridade. Aqui você, na teoria das relações humanas, você tem uma autonomia maior dos empregados. Na abordagem clássica, você tem uma especialização em competência técnica. Na teoria das relações humanas, você dá mais confiança e abertura aos funcionários. Na abordagem clássica, você acentua a divisão do trabalho, e esse era um dos pontos, né, um dos principais pontos da teoria das relações humanas, que era você realmente especializar o trabalho ao máximo, para que ele fosse executado de maneira mais eficiente possível. Já na teoria das relações humanas, você tem uma confiança maior, né, nas pessoas. E, por último, né, na abordagem clássica, você tem uma confiança nas regras e os regulamentos, né? E na teoria das relações humanas, você tem a confiança mais nas pessoas e você tem uma dinâmica grupal e interpessoal, né? Aí, além disso, né, a abordagem humanística ela surge, né, com o desenvolvimento das ciências sociais, da psicologia, com aplicações da psicologia do trabalho. Então, como eu falei para vocês, a psicologia é uma ciência basicamente nova, ela surge na década de 1950, e muitos dos trabalhos, principalmente de Skinner, né? Skinner foi um dos principais teóricos da psicologia do trabalho, porque ele ele fez experimentos com animais, mas depois ele quis ver até quando esses experimentos poderiam ser utilizados dentro das empresas. Então ele fez uma associação. Por exemplo, se o determinado rato fizesse fosse um determinado percurso, ele ganhava um pouquinho de ração. Então, a ração seria a recompensa. Se ele fizesse algo de errado, ele tomava um choque. Esse choque seria a punição. Então, Skinner pensou o seguinte: e se eu pegasse esses experimentos? Ele viu que os ratos tinha como você moldar o comportamento dos ratos, o modo de agir dos ratos, através de estímulos, seja eles recompensas ou punições. E Skinner pensou o seguinte: já que o problema da época e o problema sempre foi, lembra qual era o problema inicial das empresas? Que era você aumentar a produtividade, associando isso à característica, né, a satisfação do trabalhador. A Skinner pensou o seguinte: e se eu colocasse punições e recompensas dentro da empresa, né? Por exemplo, recompensas. Se o funcionário produzisse mais, ele ganharia uma remuneração por produção a mais, uma bonificação ou um reconhecimento lá, o funcionário do mês, né? Se ele vendesse mais, ele ia ser considerado
o funcionário do mês. Se ele faltasse o trabalho, ele ia ter o salário descontado, né? Ele ia ter um desconto, né, no salário. Se ele fizesse hora extra, ele ia ter um ganho a mais, né? Então ele foi pensando em trazer estímulos, né? Estímulos e punições. Se vocês pensarem, refletirem, esses estímulos e punições são abordados até hoje, né? Assim, são utilizados até hoje. Você ainda vê essa figura do funcionário do mês, você ainda vê estímulos, né? Estímulos negativos, né? Como essas punições da questão de falta, né? Até vocês, né? Se a gente for trazer para o campo da escola, vocês também recebem esses estímulos, né? Quando vocês fazem as tarefas, né? Quando vocês realmente fazem tudo bem bonitinho, vocês recebem recompensas, né? Como notas boas, recebem recompensas como passar de ano, né? Enfim, vocês recebem recompensas, né? Pelo seu estímulo. E também recebem também punições, né? Se vocês não fizerem as atividades, vocês recebem nota baixa, enfim. Se vocês fizerem alguma conduta errada, vocês podem ser suspensos. Enfim, toda a nossa sociedade moderna é baseado, né, em estímulos, né, em recompensas. E então essa abordagem ela vai surgir exatamente com o desenvolvimento da psicologia. E aí a gente tem uma análise do trabalho e adaptação do trabalhador ao trabalho em si. Então, assim, em vez de focar única e exclusivamente na estrutura da organização, que a teoria clássica se preocupava única e exclusivamente com a estrutura da organização, e se preocupar única e exclusivamente com a produtividade, por que não se preocupar em treinar, em fazer uma seleção adequada de pessoas para a organização, em fazer um treinamento adequado e uma orientação? Porque só assim você realmente vai contratar a pessoa certa para o trabalho certo e treinar ela certa. Então, foi um aspecto também interessante que a abordagem humanística trouxe para as empresas e que é adotada até hoje, né? Quando a empresa busca um talento, ela faz uma seleção, né? Ela faz uma seleção, seja as empresas públicas fazem essa seleção através de concurso público, né? As empresas privadas também fazem uma seleção, pode ser tanto pela questão documental, também fazem entrevistas, né? De modo a selecionar a pessoa mais adequada para aquela vaga, fazem o treinamento, né? Treinam a pessoa adequadamente para que ela trabalhe de acordo com o que a organização espera para ela e orienta também, né? E aí surgem aspectos também importantes da adaptação do trabalho ao trabalhador. Aspectos como motivação, né? A motivação que não era considerada até então, né? Porque lembra, qual era o estímulo maior para as pessoas trabalharem naquela época até então, antes da teoria das relações humanas surgir? A única motivação era o salário. O homem era entendido como ser econômico, ou seja, era entendido como ser exclusivamente influenciado por recompensas econômicas. Então, não bastasse se ele estava satisfeito ou não com o trabalho. Se ele recebesse o salário no final do mês, para ele estaria tudo bem. Aqui não. Aqui você já tem uma preocupação com a motivação do trabalhador ao trabalho. Então, se realmente ele está gostando ou não do trabalho a ser desenvolvido, realmente se a liderança em si, né? Aí que a gente já tem um estudo, né, da liderança, né? E da figura dos líderes, né? A gente vai falar melhor sobre a liderança depois, né? A gente tem um líder autocrático, aquele líder mandão, né? Aquele líder que só manda, né? Manda e os outros obedecem. Você tem a figura do líder democrático, que é aquele líder que escuta as pessoas, né? Com base e tenta, né? Trabalhar de acordo com a democracia, ouvindo tudo e todos e assim tomando a decisão. E você também tem o estilo de liderança
mais liberal, né? Que você deixa correr mais solto, né? As pessoas e os processos dentro da organização. E aí, todas essas relações interpessoais, elas vão moldar como a organização funciona, né? Como as pessoas e o trabalho é desenvolvido dentro da organização. E aí, a teoria das relações humanas, também denominada escola humanista, ela foi desenvolvida, né, por Elton Maio. Vai ser, assim como a gente associa Taylor, né, Frederick Winston Taylor, como pai da administração científica, Fayol como pai da administração clássica, a gente associa Elton Maio como um dos pais da teoria das relações humanas. Por mais que existam outros teóricos, vocês vão encontrar outros teóricos que vão escrever sobre a teoria da administração científica, vocês vão encontrar outros teóricos que escreveram sobre a teoria clássica. Vocês também vão encontrar outros teóricos que falaram sobre a teoria das relações humanas, mas Elton Maio vai ser o principal, porque foi ele que fez a experiência de Hawthorne. E essa experiência é que basicamente cunhou a teoria das relações humanas em si. E aí, essa teoria, ela surgiu exatamente da necessidade de humanizar a administração como um todo, porque, como eu falei para vocês, a administração até então considerava as pessoas exclusivamente como recursos a serem utilizados pelos gestores. E ela surgiu também do desenvolvimento das ciências humanas, em especial dos estudos da psicologia e das conclusões e experiências de Hawthorne. E aí, e não como, de fato, essa produção traria benefícios, né, para os funcionários. Eles deixaram de pensar somente no coisa produtiva para pensar também de como funcionaria se os funcionários estivessem integrados nesse processo, né? Foi uma grande... Exato, professor. Depois manda o link do vídeo lá no grupo. Mando sim. Eu vou ter... É interessante, né? Pode falar, Gabriel. Não, pode falar, Pedro. Pode falar, Gabriel. Não, ia só dizer que a gravação vai ficar junto com o vídeo. Vai ficar o vídeo nessa gravação. Interessante como a teoria humana, é isso? É o nome da teoria? Ela facilmente pode ser aplicada à escola, né? A escola é basicamente isso. É um trabalho em conjunto, né? Também precisa ser. Aquela questão também de como foi falado, acho que foi na clássica, que o Pedro até mostrou o vídeo lá do... O problema não é meu. Aham. Aí, tudo em conjunto, né? Entre a relação entre as pessoas e entre a prática, né? Se torna tudo mais difícil. Porque a teoria clássica, qual foi o grande problema da teoria clássica? Ela tentou dividir a empresa em departamentos, em funções, e acabou que dividiu a organização. As pessoas, elas não tinham ideia de que era só uma empresa, era uma única empresa, e não vários departamentos. Todos os departamentos era individualista isso, né? Isso não foi bom, porque quebrou, porque as pessoas não viam os problemas da empresa como sendo um problema seu, e sim um problema de uma área específica. É problema da produção, não é problema meu. Mas só que é um problema da empresa, então todos têm que se preocupar. E aí, vamos entender que esse aqui, o vídeo, ele é bem extenso, né? E ele resume alguns pontos, mas vamos entender como realmente aconteceu a experiência de Hawthorne. Ela teve 12 fases, né? O vídeo fala. Na primeira fase, o que foi que aconteceu? O Maio, ele dividiu as pessoas em 2 grupos. Vamos entender. Olha como ele foi bastante inteligente. Ele fez basicamente o que Skinner tinha feito lá com os ratinhos. Tinha separado sempre, isso acontece muito nas experiências psicológicas e muito até, por exemplo, hoje no desenvolvimento dessas vacinas aí do coronavírus. Sempre você tem 2 grupos. Um grupo de teste, né, que é aquele grupo experimental que vai realmente receber
a mudança, né, das variáveis, dos fatores, aquele grupo que vai receber a vacina, no caso, o grupo que vai experimentar a experiência em si, né, as diversas alterações, né, e um grupo de controle, que é aquele grupo que vai ser submetido à mesma rotina, ou seja, vai continuar, né, agindo de forma constante, ou seja, não vai ter nenhuma alteração. Nas ciências da saúde, né, seria aquele grupo que ia receber o placebo, né, que ia receber a vacina sem ser a vacina, né, enfim. Então, a primeira fase era uma fábrica, né, a fábrica de Hawthorne era uma fábrica de tecidos lá nos Estados Unidos. E qual era o grande problema dessa fábrica? Ela foi influenciada muito pela teoria clássica e também pela teoria da administração científica. Então, você tinha uma preocupação lá tanto com a especialização do trabalho, como também com a eficiência. Só que qual era o problema maior da fábrica de Hawthorne? A rotatividade. Esse era o problema maior da fábrica. O que era a rotatividade? A fábrica não conseguia segurar funcionários. Por mais que um funcionário fosse bem remunerado, ele não aguentava o ritmo de trabalho. E aí tinha que contratar outro. E até que aquele outro funcionário produzisse com a mesma intensidade do funcionário anterior, demorava um certo tempo. Isso quebrava muito o trabalho. Então, esse foi... E tudo isso era regrado pelo que tinha até então, né, de teoria que organizava as empresas, que era a teoria da administração científica, que focava exclusivamente na questão da divisão do trabalho e da eficiência da produção, e a teoria clássica, né, que foi dividir a organização lá em departamentos. Então, assim, eles viram que o chefe lá dessa fábrica viu que essas teorias não estavam funcionando, de certa forma, porque você tinha uma alta rotatividade e a empresa tinha custos com isso, porque diminuía a questão da produtividade até que o novo funcionário se adaptasse aos ritmos atuais, né, isso prejudicava bastante a rotatividade. E aí, tanto o Maio como também o chefe dessa organização pensou o seguinte: vamos fazer uma experiência onde a gente se preocupe realmente com as pessoas em si. Foi a partir desse momento que eles pensaram, não, então o problema não está nem no trabalho, ou seja, o problema nem está nas tarefas a serem desenvolvidas e muito menos em como eu organizo a empresa. O problema está em as pessoas realmente se sentirem capazes e motivadas para executar o trabalho. Então, Maio, diante dos estudos, né, que estavam acontecendo naquela época, né, porque todo mundo estava ouvindo falar da psicologia, da ciência da psicologia, de Freud, de Skinner. Então, essas ideias psicológicas influenciaram as empresas ao ponto de se perguntar: será se realmente os funcionários, eu me preocupar com o lado psicológico dos funcionários, isso vai alterar alguma coisa na produtividade? Aí Maio foi verificar isso na prática. Aí ele tentou, né? Ele fez essa experiência nessa fábrica, né, de Hawthorne. E a primeira fase foi exatamente dividir. O grupo, né, das funcionárias era uma fábrica basicamente de mulheres, né, de tecido, e aí dividiu essas mulheres em dois grupos. Um grupo experimental, que ia sofrer as alterações, e um grupo de controle, onde você não tinha, eles continuavam com as mesmas condições de trabalho. E aí a primeira fase, ele mudou a questão da eliminação. Então, enquanto que o grupo de controle tinha a mesma intensidade de eliminação, o grupo experimental ele variava. Tinha horas que aumentava a eliminação e tinha horas que meio que tinha ausência da eliminação, ou mesmo eles aumentavam e diminuíam a intensidade da luz. E aí, como resultado dessa primeira fase, eles perceberam que, em relação ao grupo de controle, não houve uma relação muito forte entre o grau de luminosidade e o rendimento dos operários. Na cabeça, porque o que na cabeça das funcionárias do grupo experimental, o que foi que elas pensaram? A gente não vai deixar de produzir menos só porque a luz está fraca ou porque não tem luz. A gente vai
tentar trabalhar da mesma forma. E assim, eles trabalharam da mesma forma e assim não alterou-se a produção. Então, Maio pensou o seguinte, porque é algo lógico. Pensei em uma fábrica de tecidos. Não sei vocês, mas eu sou cego. Vocês já devem ter notado, né? Não sei se na minha foto está aparecendo... eu estou sem óculos, né, na foto, mas eu uso óculos. Eu sou praticamente cego. Imagine aí, você botar uma agulha, né? Mexer com cor de tecido que precisa de luz, né? O quanto que essas funcionárias não forçaram a vista, o quanto que elas não sofreram para poder realmente produzir mais. Então, só realmente uma vontade psicológica, uma motivação psicológica para elas conseguirem manter a produção. Tá certo? Então, Maio identificou isso, que essa eficiência foi dada exclusivamente por fator psicológico. Inicialmente, Maio viu esse fator como fosse negativo, a eficiência. Então, ele tentou isolar esse fator psicológico da experiência, porque ele pensou o seguinte: então se é um fator psicológico, então está alterado ao querer da pessoa. Independente da variável, sempre vai estar o querer dela querer produzir mais ou menos. Então, inicialmente, esse fator psicológico foi tido como uma coisa ruim, porque estava associado à vontade do funcionário de querer ou não fazer as coisas, né? E até ele querer ou não fazer, né, vai depender muito da motivação dele. Aí vem a segunda fase. A segunda fase era determinar o efeito de mudança, né, nas condições de trabalho de eficiência produtiva. E ela foi dividida em 12 etapas. Cada grupo de observação era submetido a diferentes condições de trabalho. Aí você tem as 12 etapas, né? A primeira foi estabelecer a capacidade de produção em condições normais. E aí as condições normais, elas produziam 2.400 unidades, né, em condições normais. Aí eles isolaram o grupo experimental em uma sala de provas. Aí depois, eles separaram o pagamento por tarefas do grupo experimental, e aí, pagando por tarefas, as funcionárias aumentaram a produção, porque se elas produzissem mais, elas iam ganhar mais. Lembra lá das experiências de Skinner, né? Isso lembra muito a tarefa lá de Skinner, o experimento lá de Skinner, dos ratinhos, né? Se o ratinho fizesse tal tarefa, ele ganhava lá a ração. Então, um estímulo, né? Um estímulo à produtividade. Aí, o 4, né? Intervalo de 5 minutos na manhã e na tarde. Então, quando se deu o intervalo, aumentou-se também a produtividade. Aí, eles aumentaram os intervalos de 5 para 10. Aumentou-se de novo. Aí, depois, eles, em vez de ser 10, eles colocaram 3 intervalos de 5 minutos pela manhã e 5 minutos pela tarde. Aí, manteve-se a produtividade. Eles viram que nem aumentou e nem diminuiu. O 7, retorno a 2 intervalos de 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Aumentou. Aí, no 8, né? Saída do trabalho às 4h30 e não mais às 5 horas. Então, os funcionários, aumentou-se a produtividade. Saída do trabalho às 4 horas, né? Saíram 1 hora mais cedo. Manteve-se, não aumentou. Aí, 10º, né? Retorno à saída às 17 horas. Aumentou a produtividade. Semana de 5 dias com sábado livre. Aumentou-se a produtividade. Aí, na 12ª fase, eles retornaram à fase 3, né? Ao terceiro período. Ou seja, tirou-se todos os benefícios que eles tinham antes. Tirou-se intervalo, tirou o lanche, tirou a saída mais cedo. Enfim, tirou-se tudo. Aí eles aumentaram a produtividade. Aí eu pergunto a vocês, o que justifica isso? Porque assim, o fato de dar um descanso pela manhã e pela tarde, você pode até justificar, né? Eles vão estar motivados, né, a produzir mais, justamente porque estão descansados. A questão do lanche também influencia. Mas o que influencia você tirar todas as regalias e voltar e aumentar a produtividade? O que vocês acham? Quais as conclusões que vocês tiram depois que eles retornaram às condições de terceiro período, depois que eles perderam todas as regalias?
como é que vocês explicam que eles aumentaram a produtividade mesmo depois de perderem todas as regalias? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí? Eu, sinceramente, na hora que tava passando o vídeo, fiquei muito em dúvida disso. Eu até ia perguntar, que eu tô tentando matutar porque, na minha cabeça, por que disso, né? Né? É interessante. Pense aí um pouco. Lembra, as variáveis, não importa as variáveis que forem colocadas para eles. A grande conclusão dessa teoria é que o que vai importar para o trabalhador é a variável psicológica. Então, assim, independentemente deles terem descanso de 10 minutos, deles terem lanche, o que vai influenciar é a variável psicológica. Então, pode falar, Caroline. No caso, eu acho que eles estavam tão bem psicologicamente que acho que essa diferença nem se tornou tanto, né? Para eles, talvez. Na realidade, o que se pensou na época, e o que eu acho que foi, e que aconteceu realmente, é que eles pensaram o seguinte: vamos produzir mais para ver se a gente retorna o que a gente tinha ganho. Eu acho que foi isso. Nada justificaria. Faz sentido, faz muito sentido. Nada justificaria eles terem perdido de sair meia hora mais cedo do trabalho, trabalhar só 5 dias por semana, em vez de 6, né? Terem descanso, terem lanche. Então eles pensaram, vamos trabalhar, produzir bem mais para ver se a gente retorna os nossos entre aspas, benefícios, né? Então as conclusões dessa segunda fase. Os operários do grupo de observação gostavam de trabalhar na sala de provas, que foi o que você falou, né? Pois não tinham a pressão da supervisão. Eles não tinham supervisão. Outro aspecto também. O grupo de controle tinha a pessoa. Lembra lá do que Taylor propunha, né? Isso, essa supervisão vem lá de Taylor. Vem lá da teoria da teoria da administração científica. Os operários, eles tinham que ser supervisionados, porque para Taylor, os funcionários, se eles não fossem supervisionados, eles não trabalhavam, eles não eram eficientes, então tinha que ter uma pessoa lá para verificar se eles realmente estavam trabalhando. Lembra lá de Taylor, né? Basicamente o que Taylor propunha. E o grupo experimental não tinha supervisão, então eles tinham mais autonomia, tinham mais liberdade para determinar como eles iam trabalhar, como eles iam produzir, porque não havia o meio da punição. Existia também um desenvolvimento social entre os indivíduos, né, formando uma equipe. Então, você tinha um espírito de equipe entre os funcionários. Então, você uniu todo aquele grupo experimental em busca de um objetivo comum, que era produzir mais. Então, todas aquelas pessoas do grupo experimental estavam, de certa forma, ligadas e unidas para aumentar a produtividade daquele grupo. Então, você teve um senso social e de equipe, né? E um aspecto também muito importante é que aquelas pessoas, elas se vigiavam umas às outras, de modo que quando elas percebiam que um membro do grupo estava, de certa forma, fazendo um corpo mole, elas iam e chamavam a atenção daquela pessoa. E o contrário também acontecia. Quando elas viam que uma pessoa estava querendo trabalhar demais, elas também puxavam, né? Diziam, vamos trabalhar no nosso ritmo, né? Para que realmente elas fossem realmente um desenvolvimento, né, de um objetivo comum. Ou seja, eles tivessem realmente um senso de equipe. A terceira fase, né? A partir da diferença da produtividade do grupo de controle e do grupo de observação, na segunda fase de experiência, e com base nos resultados encontrados, os pesquisadores resolveram alterar o foco das condições físicas do trabalho para enfatizar as relações humanas no trabalho. Deu-se início à terceira fase da experiência, com um programa de entrevistas com os funcionários.
Esse programa de entrevistas tinha como objetivo conhecer as atitudes e sentimento dos funcionários, ouvir as suas sugestões. O resultado dessa fase, eles identificaram, né, que existia uma organização informal. O que era aquela organização informal? A gente sabe que a organização ela é considerada formal quando a gente tem lá os papéis e os cargos. Você tem lá o cargo de supervisor, você tem lá o cargo de produção, enfim, os operários. Só que os entrevistadores, né, da experiência, eles perceberam que dentro dos grupos de trabalho, entre os funcionários, existiam grupos em si, existia uma organização dentro da outra, que era formada exatamente por aqueles líderes. Existiam aqueles funcionários que tinham um perfil de liderança e que tinham a capacidade de influenciar outras pessoas dentro da organização. São chamados líderes informais, que são aquelas pessoas dentro da organização capazes de influenciar outras, né? Como exemplo, se a gente for fazer um paralelo para a sala de aula de vocês, a Caroline é, digamos que uma líder, ela é uma líder formal, mas pode ser que dentro da sala de vocês exista algum líder informal, seja um aluno que não seja líder em si, né? É porque é complicado, né, dar esse exemplo, porque vocês estão em ensino remoto, cada um nas suas casas, então é um pouquinho difícil de dar esse exemplo. Mas se vocês vão, né, voltar, se Deus quiser, vão voltar à escola, né, vocês vão passar a se conviver todo dia, então, vocês vão perceber que vai existir um grupo, vai existir um líder informal, né? Que vai ser aquela pessoa que realmente vai influenciar, vai ter um papel de destaque lá na organização, que vai ter, de certa forma, um papel de liderança. Isso eu observava muito entre as turmas. Eu sempre observava esses líderes informais. Tinha uma turma, acho que foi a segunda turma que se formou no curso, tinha uma menina lá que era a líder que praticamente ela não mandava em nada, que mandava era outra aluna, né? Que ela realmente era a opinião dela, que realmente os outros, né, iam atrás da opinião dela. Então, não que os outros fossem Maria vai com as outras, mas que ela realmente tinha um poder de convencimento que fazia com que as pessoas realmente fossem, né, seguissem, né, o que ela realmente colocava. Então, é bastante interessante como isso a gente consegue ver isso em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de pessoa. Mesmo na escola, por exemplo, entre o grupo de professores, você percebe aqueles professores que têm ou não uma certa liderança e que realmente eles influenciam os outros professores, influenciam a direção como um todo, né? Você consegue ver, né, realmente como esses grupos informais influenciam a organização como um todo. E a última fase, né, ele tem como finalidade estudar essa organização informal dos operários. Então, se colocou-se o grupo experimental, trabalhando em uma sala isolada, mas com as mesmas condições de trabalho do grupo de controle. Foi colocado um observador e não um supervisor dentro da sala, e um entrevistador fora da sala que entrevistava o grupo experimental. Verificou-se que os operários apresentavam uma uniformidade de sentimentos e uma solidariedade entre si. Ou seja, foi observado que no grupo experimental eles já tinham uma espécie de senso de equipe. Então, eles estavam unidos, né, para atingir um objetivo comum. E as conclusões, né, dessa experiência? As conclusões obtidas por Mayo na experiência de Hawthorne delineou os princípios básicos da teoria das relações humanas. Quais foram as conclusões? Primeira, o nível de produção é resultado da integração social. O que foi que Mayo percebeu? Ele percebeu o seguinte, que não importava as variáveis que ele colocava sobre o grupo experimental, questão de luminosidade, questão de intervalo, questão de lanche, de sair mais cedo, isso não importa.
O que importa é realmente a integração dos operários e os fatores psicológicos deles. Se a equipe estava unida, se a equipe realmente estava disposta a produzir mais, a chegar a um determinado resultado, a um objetivo comum, eles iam chegar, porque era o comprometimento da equipe que realmente fazia diferença. A2, o comportamento social dos operários. Então, tanto as variáveis individuais como as sociais é que realmente afetava a produtividade em si. Porque quando os funcionários eles estavam ligados socialmente, né, criavam um vínculo de forma que todos os operários faziam com que todos os outros fossem na direção de trabalhar mais e melhor. E não, se eles percebiam que algum funcionário não estava, de certa forma, trabalhando da forma, né, fazendo corpo mole, ou mesmo um funcionário que queria ser mais do que os outros, eles iam lá, conversavam com aquela pessoa e tentavam trazer ela, né, para o objetivo comum. Veja como isso é importante, porque até então só bastava você remunerar bem, né? Que é realmente o que a teoria clássica, a teoria das relações humanas vão propor. Remunerar bem, melhorar a questão da produtividade, da eficiência, isso bastava. Já não, aqui você já tem uma preocupação com o fator humano, ou seja, as relações, tanto psicológicas como sociais dos funcionários. E aí se criou a questão das recompensas e sanções sociais. Então, recompensas. Se o funcionário trabalhasse mais, produzisse mais, ele teria direito a intervalos, teria direito a lanche, teria direito, né, à questão de ser reconhecido, né, como funcionário do mês, a ter uma promoção, bem como tinha as sanções, né? Se ele faltasse, ele ia ter a questão de ser descontado, né, do salário dele. Ele poderia também, de certa forma, se ele descumprisse alguma regra, ele poderia sofrer alguma punição, né, dependendo do que ele fizesse, né, poderia ser punido com suspensão do trabalho, enfim. Então, assim, isso existe até hoje. É um legado da teoria das relações humanas que você vê até hoje. Você vai numa loja, a maioria das lojas adotam isso de funcionário do mês, né? O vendedor que vende mais, né? O vendedor do mês. As promoções, né, de cargo, tudo é uma recompensa salarial. O salário, né, as bonificações, né, o trabalho por bonificações, se ele atingir uma meta, né, atingir uma meta de trabalho, ele ganha bonificação no salário, tudo isso é recompensa, né, que justamente vem justamente daí. Aí você tem a importância dos grupos informais dentro da organização. O que são esses grupos informais? São exatamente aqueles grupos de amizade, né, que são formados dentro da organização como um todo. Isso é visto em todas as organizações, né? Eu, por exemplo, na escola, na EP, eu vou sentir muita falta quando eu sair um dia na EP, né? Porque eu já tenho o meu grupo, de certa forma, a minha panelinha, né? Eu já sei quem... não que eu lide com uma panelinha, mas eu tenho as pessoas que eu tenho um convívio maior, que eu gosto de conversar, que realmente que são meus amigos, não só colegas de trabalho, mas como amigos mesmo, que eu levei para a minha vida. Então, assim, esses grupos informais, eles são importantíssimos dentro da organização, porque por mais que eles não sejam do mesmo cargo, mas eles fazem parte da organização como um todo. E aí você tem um senso da equipe, você não tem aquela divisão da teoria clássica que divide a organização por departamentos. E quando você tem esses grupos informais, você meio que une as pessoas dentro da organização. E aí pessoas de funções diferentes, de áreas diferentes, passam a se integrar. E isso é muito benéfico, né, para a organização como um todo. Outro fator importante foi a questão das relações humanas em si, né, os fatores psicológicos, né? A importância também do conteúdo do cargo. O que é isso? Lembra que a teoria a teoria da administração científica focava muito na eficiência dos processos, mas
se um funcionário precisar sair da empresa, até o outro funcionário se adequar ao modo eficiente, entre aspas, de executar aquele trabalho, ia gerar, né, uma perda muito grande. Então, se você realmente definisse como executar o trabalho de forma eficiente, isso pouparia essa questão da eficiência, porque cada funcionário tem um jeito próprio, né? Tem um jeito próprio de ser mais eficiente. Então, o conteúdo do cargo, ou seja, o que o funcionário vai fazer naquele cargo, as tarefas que ele vai fazer, é mais importante do que o modo como ele vai fazer em si. Alguém levantou a mão? Sem querer aqui, desculpa. E, por último, a ênfase nos aspectos emocionais. Isso também é muito importante, né? Os aspectos psicológicos, a motivação em si, isso afeta muito na organização. Quando o funcionário ele não está bem emocionalmente, lembrando que nós somos pessoas humanas, nós temos sentimentos, né? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente realmente aconteceu alguma coisa pessoal, sentimental, que a gente não está bem, a gente não produz quando a gente não está bem, seja pela uma doença física, seja pela alguma coisa que aconteceu na nossa família ou no nosso relacionamento, faz com que a gente não trabalhe bem, né? Esse aspecto até então não era levado em conta, né, pelas empresas, porque até então as pessoas eram consideradas exclusivamente como recursos, como máquinas que estavam ali para trabalhar, independentemente do que se passava com elas. Então isso, né, foi uma das principais, né, experiências. E aqui ele vai falar uma por uma, mas eu já falei, né? E aí traz-se uma questão da civilização industrializada, né? Com base em suas experiências de Hawthorne, a partir de suas conclusões, Maio e a teoria das relações humanas contribuíram para a administração nos seguintes tópicos. A eficiência humana é o resultado da interação social e não dos trabalhos métodos impostos. Então, aí você tem uma diferença, né, do que era eficiência para Taylor na administração científica e o que é eficiência para Maio na teoria das relações humanas. Enquanto que para Taylor a eficiência era atingida através dos métodos dos trabalhos, né, dos tempos e movimentos, já para Maio a eficiência é alcançada através da interação social entre os grupos e entre as pessoas. E aí Maio ele fala que a cooperação humana é resultado da moral do indivíduo. Como assim, moral do indivíduo? Ele vai falar o seguinte, que realmente o funcionário ele só vai estar realmente, ele só vai produzir, ele só vai ter eficiência se realmente ele estiver disposto para isso. E aí vai dar a índole dele, né? E do pensamento dele. Porque se ele quiser também ferrar e fazer corpo mole, ele vai fazer. Né? Ele vai agir de corpo mole. Então, vai também da moral de cada indivíduo. Quando eu falo de moral, eu estou falando do pensar de cada indivíduo, da forma como ele age, né? Do que ele considera certo e o que ele não considera certo, né? As crenças daquela pessoa, né? A forma como ela pensa o mundo e como ela vê o mundo, né? Do que realmente ela considera como certo e como errado. Então, tudo isso vai influenciar na cooperação desse indivíduo perante a empresa e a produção e a forma como ele vai produzir. E aí, os métodos de trabalho impostos, eles enfatizavam a eficiência da produção e não a cooperação humana. Assim, há um conflito social da civilização industrializada, uma incompatibilidade entre os objetivos da empresa e os individuais. Então, assim, até então, na teoria das relações, a teoria da administração científica, a teoria clássica, os objetivos da empresa e os objetivos individuais, eles não conversavam. Porque, assim, o objetivo, claro, da abordagem clássica era o lucro, era a produtividade, era o objetivo da empresa. E para isso você remunerava o trabalhador, então bastava se remunerar.
Mas existia um conflito, porque assim, os funcionários, eles tinham seus objetivos individuais. Eles tinham o objetivo de crescer, tinham o objetivo de se desenvolver, de trabalhar em um emprego que realmente lhe desenvolvesse como pessoa humana, trabalhar num ambiente agradável, com pessoas agradáveis, pessoas que lhe fizessem bem. Então, assim, esses objetivos de empresa, os métodos de trabalho, eles enfatizavam basicamente a produção e não a cooperação humana, né? E assim existia esse conflito, né? De não você associar. Por que não casar os objetivos individuais com o objetivo da empresa? De modo que quando o funcionário cresce e atinge seus objetivos individuais, a empresa também cresce e atinge os seus objetivos, né? Então, assim, para Maio, a solução, né, para uma boa gestão seria uma administração humanizada, né, com chefes democráticos e simpáticos com todos os operários, né? Esse seria o ideal, né, para a teoria. E aí você tem, né, as duas distinções, né, da teoria clássica e da teoria das relações humanas, né, nesse tipo de indústria, nessa organização social. A teoria clássica focava apenas na função econômica, né, da produção de bens e serviços. Já a teoria das relações humanas, a empresa seria tida como uma função social, que tinha como objetivo, basicamente, satisfazer os participantes, né? Então, quanto que a teoria clássica focava basicamente em uma função econômica, já a teoria das relações humanas focava em uma função social, porque para a teoria das relações humanas, o foco principal estava nas pessoas, como as pessoas realmente estavam, se elas estavam bem, né? Se realmente os fatores psicológicos e sociais dessas pessoas estavam, né, realmente satisfeitos, né? Então aí você tem a questão do equilíbrio externo, né, o equilíbrio interno, né, dessas pessoas, né, dentro da organização. E aí tem as decorrências, né, que eu acho que vai dar tempo para a gente ver. E aí os estudos da teoria das relações humanas trouxe vários, né, novos itens ao estudo da administração. Aí a gente teve o estudo da motivação, da liderança, da comunicação, da organização informal e da dinâmica do grupo. Primeiro estudo muito importante, a questão da motivação em si das pessoas. Ou seja, essa motivação é o que realmente leva as pessoas a fazerem, né, a agirem, a motivação. Como é que vocês definem a motivação, hein? Eu sei que tem vários significados, mas o que vocês pensam sobre motivação? O que motiva vocês a acordarem todo dia? O que motiva vocês a fazerem as minhas atividades, né? Um monte de atividade. O que motiva vocês a estarem aqui? Tipo assim, pode falar, Guilherme. Fala primeiro. Você começou. Assim, o que me motiva é saber que no futuro, tudo isso que está acontecendo no presente vai valer a pena, entendeu? Todo esforço vai valer a pena. Como Caroline disse, eu também acho que é isso. Que as motivações que a gente tem ao decorrer da vida é sempre em busca de uma recompensa futura, sabe? Isso, né? Então, sempre sofrer, né, agora para no futuro ter a recompensa. Então, seria essa lógica, né? Mas Exato. o que motiva as pessoas? Isso é uma pergunta muito individual, né? Porque o que me motiva talvez não seja o que motiva você, né? É uma pergunta muito importante. Motivação, né? Se a gente for pegar a palavra motivação, ação, né? Então, agir, né? O motivo que leva as pessoas a agirem, motiva a razão
que as pessoas, o motivo, ou seja, a razão que leva as pessoas a agirem, né, a fazerem a ação, né, se a gente for pegar, né, a junção, né, da palavra motivação, motivo com ação. Então, o que leva, né, as pessoas a produzirem mais? O que leva as pessoas a passarem a vida em um emprego que não gostam, a passarem a vida ganhando um salário mínimo em um emprego que não fazem bem, a trabalhar em uma empresa que não te faz bem, né? O que leva essas pessoas a estarem apenas a estabilidade, apenas o conforto, apenas o comodismo, né? É um fato a se pensar, né? O que leva, né, as pessoas a estarem e a fazerem o que elas fazem. Eu não estou acompanhando o chat, confesso para vocês. Aí vamos aqui. Teoria. Aí existem várias teorias da motivação. A gente vai ver as principais, né? Que é a de Maslow, né? E a teoria do campo de Lane, né? De Levin, sei lá, Lane, enfim. A teoria do campo de Lane, né? Vai focar no comportamento, pessoa-ambiente. Já o estudo da motivação de Maslow, né, ele envolve e existe, né, o conhecimento das necessidades humanas. Aí a gente tem as necessidades fisiológicas relacionadas à sobrevivência do indivíduo, comer, beber, dormir, sexo, segurança, psicológicas adquiridas ao longo da vida, participação e aceitação da sociedade e de autorrealização. Exige um contínuo desenvolvimento humano. Eu vou deixar, porque já são quase 11 horas, eu vou deixar para falar melhor sobre isso aqui na próxima aula. Mas eu queria, antes disso, falar sobre as críticas da teoria das relações humanas. E quando for na próxima aula, antes de eu iniciar a próxima teoria, eu vou falar melhor sobre a motivação, a liderança, né? Falo um pouco sobre os estilos de liderança e sobre a comunicação. Mas antes, só para vocês terem uma ideia do fichamento, né, para vocês fazerem o fichamento da teoria das relações humanas, a gente entender que ela também tem suas críticas, ela também tem seus pontos negativos. Quais foram os pontos positivos dela? Exatamente considerar as pessoas como pessoas e não como máquinas. Eu acho que esse é o principal ponto, né, o principal ponto positivo da teoria das relações humanas. Mas ela tem críticas, vamos entender cada uma delas, né? Deixa eu ver se ela... Não, acho que ela não explica, não. Então, vamos explicar cada ponto desse. Primeira crítica. Oposição cerrada à teoria clássica. Porque pensa o seguinte, uma teoria surgiu não querendo derrubar a outra, mas meio que aprimorar o que estava, de certa forma, colocado de forma equivocada na outra teoria. Então, assim, muito do que foi colocado na teoria clássica, na teoria das relações humanas, melhorou a produtividade como um todo. Então, essa oposição cerrada da teoria das relações humanas, considerando que tudo que tinha sido posto, então, pela teoria das relações, pela teoria da administração científica, pela teoria clássica, como se fosse algo errado, não foi algo interessante pela teoria das relações humanas. Até porque muito do que Taylor tinha proposto e do que Fayol tinha proposto é utilizado até hoje nas empresas. Muito do que Taylor colocou é utilizado até hoje. Então, assim, querer derrubar tudo que tinha colocado e considerar aquilo tudo como se fosse algo ruim, que não prestava para nada, na oposição cerrada, uma oposição cega, né? Não foi algo bom para a teoria de Maslow, né? De Maio. Uma inadequada interpretação dos problemas e relações, né? O que aconteceu? Você teve uma interpretação equivocada da experiência de Hawthorne, porque você teve um campo, uma limitação, né? Primeiro, ou seja, eles só verificaram aquilo em fábrica, em única fábrica, que foi a única fábrica de tecido, e quiseram colocar isso para todas as organizações. Quiseram interpretar todos os problemas da organização como se fosse realmente
única e exclusivamente problemas psicológicos e problemas de relacionamento entre os funcionários. E a gente sabe que não é só isso. Pode ser que sim, né? Tem uma parcela de problema psicológico e problema de funcionário, de relação de funcionário, mas esse não é o cerne em si da questão. Não é o único cerne em questão. Então, para a empresa, ela é um órgão tão complexo que vai envolver tanto essas questões psicológicas, mas também como outros problemas. O fato de estruturar a organização é um problema, né? Como deixar a organização mais eficiente é um problema, como motivar o funcionário é um problema, como gerir os funcionários, o estilo de liderança é um problema, né? Então, assim, você pegar e focar exclusivamente os problemas como problemas psicológicos é um campo meio que limitado. E você querer utilizar as conclusões de única experiência que foi colocada, realizada em única fábrica e colocar isso como verdade universal que possa ser utilizada em todas as outras fábricas, em todas as outras empresas, é meio complicado de você fazer essa generalização. Você pegar uma única experiência que foi utilizada em única fábrica e querer dizer que isso vai funcionar, que essas conclusões serviriam para todas as empresas. Isso é muito limitante, né? É muito míope você pensar que um experimento realizado em única empresa vai servir para todas as fábricas e todos os tipos de empresa. E a gente sabe que não é assim, porque as empresas são diferentes, os campos são diferentes, as pessoas são diferentes, os ambientes são diferentes, os climas são diferentes. Então, tudo é diferente e tudo tem que ser adequado, né? Tudo tem que estar adequado realmente à sua realidade. Outra concepção muito ingênua e muito míope, e um ponto também muito míope e crítica das relações humanas, é a concepção ingênua das pessoas, porque pensava o seguinte: se o funcionário estivesse feliz, se ele estivesse realmente motivado, ele ia produzir mais, ele ia realmente dar força de gás, né, para poder ser mais eficiente, mais trabalhador. E se ele estivesse satisfeito, ele não ia produzir. A gente sabe que isso é muito limitante, né? Pensar o seguinte: se o trabalho estivesse feliz, ele ia produzir mais. Se estivesse triste, ele não ia produzir. E a gente sabe que não é só isso, né? Não é só isso. Eu, às vezes, estou infeliz, às vezes eu produzo até mais do que quando eu estou feliz, né? Então, não é só isso, né? É você limitar muito o pensamento. É um aspecto muito, muito crítico da teoria das relações humanas, é que elas romantizaram muito as pessoas dentro da organização. É lógico que é importante, sim, foi muito importante para a época, você humanizar, mas eles romantizaram demais, consideraram as pessoas como o ponto. Lógico que elas são os pontos principais, mas como se fosse realmente a única preocupação dos gestores era em satisfazer as pessoas dentro da organização. E lembra lá do objetivo principal. Qual era o objetivo principal da empresa? Lucro. Então, se você se preocupar só com o bem-estar das pessoas, não era o foco aqui, não tinha foco lucro, nem produção, nem eficiência. A preocupação exclusivamente dessa teoria foi as pessoas. Pode falar, Guilherme. Eu até esqueci o que eu ia falar, infelizmente. Então, assim, a preocupação da teoria das relações humanas foi com as pessoas e não realmente em atender aquela pergunta principal, aquela questão inicial, que era a questão de como produzir mais, né, associado à satisfação. Então, não resolveu o cerne em si do problema administrativo, que era produzir mais, né, e ter lucro e assim, aliado assim, garantir a satisfação do trabalhador. Então você tem... Lembrei. É que tem gente que trabalha melhor quando está insatisfeito, né? Que tenta descontar a vida se colocando com mais trabalho. Eu acho que não é que trabalha melhor, eu acho que trabalha mais rápido, não sei. Porque Sim. quando eu tô com raiva, eu lavo os pratos com tanta rapidez. Sim. Mas eu acho que sai mal feito, entendeu? É porque a gente quer descontar a raiva no trabalho, entendeu?
Também só desse jeito, Carol. Sim, né? Então, assim, é muito ingênuo, né? Muito ingênuo pensar. E, além disso, parcialidade nas conclusões. Todas aquelas experiências, todas aquelas fases, Maio concluiu o que ele quis concluir. Ele concluiu o que ele quis concluir. Ele foi, viu, observou, não existia uma criticidade científica, não existia um método científico que realmente dissesse, tem que fazer isso. Não. Ele concluiu o que ele quis concluir. Ele concluiu que realmente os fatores psicológicos que influenciam ele, realmente tudo que ele fez ali, ele concluiu o que ele quis concluir, né? Em outras palavras, não existe o método científico ali que realmente você possa provar por A mais B que realmente aquilo ali possa ser utilizado como experiência científica. Ele concluiu o que ele quis concluir. E essa é a realidade sobre as relações humanas. Vocês estão vendo que todas as teorias elas vão ter os pontos positivos e negativos. Ponto positivo foi necessário humanizar a empresa. Essa foi uma necessidade enorme, porque até então as pessoas eram consideradas como máquinas. Foi muito importante. Mas, por outro lado, vocês viram aí que existiram várias críticas. Vários pontos negativos também. Então, é isso, né?